TV Nova. Jogo certo. Apoio betnacional.com, a bet dos brasileiros. E Mauricéia, muito mais frango. Jogo certo. Boa tarde, Jogo Certo, meu amor, na área. Estamos ao vivo na TV Nova e também no YouTube. Daqui a pouquinho o empate do Náutico contra o Porto. O que tem tão especial nessa defesa do Porto, hein? Daqui a pouquinho também a pressão no Santa Cruz, que vai jogar contra o Petrolina. Foi de ônibus e o Raniel está sob pressão e ele vai comentar essa pressão aqui da torcida tricolor. Aqui no estúdio estamos recebendo convidados especiais que daqui a pouco a gente conta quem são. E Fernanda Durão tem muito mais novidade. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Diego. Salve, salve, torcedor pernambucano. Muito boa tarde para todos e todas que estão aqui ligadinhos no Jogo Certo. E a gente vai falar muito sobre o futebol pernambucano e tem uma matéria bem especial, um bate-papo bem bacana com o zagueiro do Sport, o Thierry. E a gente vai conversar muito com eles, então fica ligado que uma parte desse bate-papo vai rolar hoje por aqui e a gente quer que você fique por dentro de tudo. E claro, né? Sem esquecer de participar, mandar aí seus recados nas redes sociais, que hoje a gente vai colocar o torcedor para participar. Manda foto, manda vídeo, deixa seu recado no nosso WhatsApp ou então no nosso chat também no YouTube, porque o programa está passando ao vivo também no YouTube e, claro, nos canais, no canal oficial da TV Nova e nas outras emissoras, né? Claro, TV, Sky. Então fica ligado que hoje tem muito bate-papo por aqui. Obrigado, Fernanda. Daqui a pouquinho a gente vai ver se a Fernanda tá on, com aquelas opiniões fortes e firmes aqui no Jogo Certo, porque nós também estamos recebendo convidados muito especiais. Aqui ao meu lado, Roberto Fernandes, técnico de grande prestígio em Pernambuco, no Nordeste e também no Brasil. Obrigado pela tua presença. Boa tarde. Fazia tempo que a gente não se encontrava. Verdade, cara. Você foi um dos primeiros a me entrevistar. Boa tarde a todos. Fernanda, a convivência com a Deval, eu acho que não foi muito bem, não. Mas tudo bem. É um prazer estar participando desse novo momento aí do Jogo Certo e vamos começar sobre futebol. Muito obrigado pela presença. Também aqui presente no estúdio, um jornalista que eu considero profissionalmente e pessoalmente também admiro muito, Fábio Mendes. Prazer, depois de um bom tempo trabalhando juntos no Replay, estamos aqui de volta, só que agora no Jogo Certo. Pois é, Diego, prazer reencontrar você, né? Relembrar muita coisa aí também. Roberto Fernandes, Fernanda Durão, vai ser uma tarde muito legal aqui, bater papo sobre futebol, sobre Pernambuco, sobre outras coisas que não são de dentro do campo e que estão acontecendo. Vamos embora. Feliz demais de ter você aqui, relembrar também bons momentos do nosso trabalho junto. Foi uma época muito positiva nas nossas vidas. Tenho certeza que a gente vai poder relembrar bastante aqui também hoje. Só que eu vou explorar o Fábio, o Roberto Fernandes e a Fernanda aqui também, porque ontem o Náutico jogou, finalizou aí essa rodada do Campeonato Pernambucano, nos aflitos, à noite, contra o Porto. Tentou, mas não conseguiu barrar a defesa do Porto, que é a melhor do campeonato até agora. A gente vai discutir e debater muito esse jogo. A produção pode soltar os lances aí pra gente, porque o Náutico tentou, o Dado reclamou muito dessa falta de tranquilidade nas finalizações. São 2 jogos sem vencer o Náutico, se a gente for analisar por esse prisma. Chega a preocupar, Fábio Mendes, ou foi uma circunstância pela defesa do Porto? Não, eu acho que preocupa. O Náutico tem carências em alguns setores. Talvez nem tanto pensando no campeonato pernambucano, mas se você fizer uma projeção de que em 2 meses vai estar disputando uma Série C, o Náutico precisa se organizar. Eu acho que tem alguns pontos, não está tudo arrasado, não está uma situação caótica, mas tem que reforçar. Roberto, essa defesa do Porto foi muito elogiada ontem, é a melhor do campeonato, não só pelos números, mas o Dado ressaltou, e daqui a pouco a gente vai ouvir também, essa questão do posicionamento, do funcionamento de todo o sistema defensivo, de não só os zagueiros. Te surpreende essa postura do Porto nesse início do campeonato? Não surpreende. Eu acho que o Porto está fazendo o campeonato dele. Qualquer equipe aí, tirando os 3 grandes da capital, e o próprio Retrô, que já é uma realidade, todas as equipes elas têm que primeiro se preocupar em fazer uma pontuação contra o rebaixamento. Esse ano cai em 4 equipes, então o Porto está correto em ter uma postura mais cautelosa, primeiro preocupando e não sofrer gols e depois buscar a questão da finalização. E em relação ao Náutico, cara, é preciso conter ansiedade. A ansiedade nesse momento é o que mais atrapalha. Por quê? Todo mundo sabe
que o Náutico passa por uma transição, passa por uma reformulação completa de elenco. Sim. Se você pegar a equipe do Náutico, que fez os últimos jogos da Série B o ano passado, você vai ter ali 2 ou 3 jogadores. Então é uma reformulação. E uma reformulação com a grana bem restrita, porque você perdeu o orçamento de Série B. A gente comentou aqui nessa semana que o trabalho do Dado surpreende positivamente. Claro que o Dado é um grande treinador, mas por ter mudado tantas peças, eu queria a avaliação de vocês sobre isso. Então, é como eu estava falando, o Náutico praticamente reformulou, né, a sua equipe. E por conta de Copa do Mundo, né, nós tivemos pouco tempo do último jogo da temporada passada e você já iniciar a temporada de 2023. Então eu concordo contigo, o Náutico carece de peças, assim como todas as outras. Não está no entrosamento ideal. E em jogos como esse, isso aí eu sempre falo, se você não abrir o placar no início do jogo, certo? Esse jogo ele tende a ficar perigoso. Como traz uma pressão e uma cobrança em excesso, né? E gera ansiedade no elenco. Exato, o Porto teve 2 contra-ataques, talvez as 2 chances mais importantes do jogo foi uma do Náutico com o Regis, que daqui a pouco a gente mostra, e aquela do Porto no primeiro tempo. Talvez a do Porto até principal, o cara saiu ele e o goleiro, faltou ali, eu não sei se a bola quicou no gramado ou tranquilidade. Olha aí, a gente acabou de mostrar esse lance. Então, quer dizer, quando você não abre o placar no início do jogo, em jogos aonde olha aí, isso aí era só, né, ter deslocado ali. Fora que o Wagner defendeu, né? Sim. Exato. Fernanda, parabenizar já o trabalho do Oscar, técnico do Porto, né? Tem sido muito reconhecido pelo trabalho que ele tem feito, fisiologista, já foi fisiologista do Náutico, inclusive. Um abraço e parabéns, Oscar, pelo seu trabalho. Como é que faz para passar essa defesa aí, Fernanda? Você assistiu o jogo? Aproveitar, Diego, parabenizar o trabalho do Oscar, como você falou, convidar ele para estar aqui no programa. Inclusive, eu até mandei mensagem para a assessoria do Porto, convidando, fazendo esse convite, porque é importante que a gente traga, né, esses treinadores dos clubes também do interior da capital para a gente valorizar e parabenizar. Realmente é difícil passar pela defesa do Porto, como a gente estava falando aqui, são 3 gols feitos e só 1 tomado. O gol conseguiu aí, está conseguindo se manter, 4 empates em 0-0. Então vem de um acesso, né, Fernanda? Exatamente, vem de um acesso. E como o Roberto falou aqui, eu acho que é isso. Ele tá jogando os primeiros jogos do Porto, na verdade, foram contra o Belo Jardim, Central. Então, assim, teve o jogo contra o Santa, que foi o jogo que, né, um pouco mais difícil, empatou também, mas pegou uns times aí que também não estão tão bem, né, no campeonato, tentando se recuperar. Mas eu acho que sim, que o Porto, parabenizar o Oscar, o Porto está vindo com uma defesa excelente. Inclusive, o Dado Cavalcante ontem, depois do jogo, ele elogiou muito esse esquema do Oscar, que ele coloca 3 zagueiros fixos ali. Então, assim, para passar realmente a defesa é muito difícil. Agora, uma coisa que a gente elogia, mas também critica por aqui. Porto está bem na defesa, mas precisa melhorar um pouco também no ataque. Sim. Porque está chegando, a gente está afunilando daqui a pouco. Olha, a gente já está indo para a 7ª rodada e são 13 partidas dessa primeira fase. E se não fizer gol, vai acabar também ficando para trás. Então, tá massa só empatar, tá bom, porque tá conseguindo ficar aí lá na parte de cima da tabela, é o 5º colocado. Sim. Mas precisa começar também a mexer para ver se os gols começam a sair. Porque a gente quer, eu na verdade quero muito que o Porto fique numa boa colocação, porque é um clube de Caruaru que tem história, né, Diego? A gente torce. Certo, Fernanda, essa questão de não tomar gols já é um grande caminho para o Porto, para o tipo de campeonato que ele pretende jogar. Começa por aí, né? Com certeza. E uma coisa, quando eu falo que o Porto está fazendo o campeonato dele, não é demérito nenhum ao Porto, não. Pelo contrário, é de se elogiar a postura defensiva. A eficiência para a postura que ele resolveu adotar, o pragmatismo, isso, né? Agora avalia o contrário. Imagina se o Náutico vai jogar contra o Porto e inicia com 3 zagueiros e uma postura de marcação em linha média. Sim. Então é outra história. Eu acho que o Dado no intervalo ele não ia conseguir sair ali no túnel. Então são campeonatos diferentes. Então o Porto, dentro da realidade dele, eu acho que vem fazendo um campeonato sólido. E uma coisa que eu bato muito nessa tecla: ataque ganha jogo. Quem ganha campeonato é defesa. Então qual é o campeonato do Porto? Já que ficou tanto
tanto tempo fora da primeira divisão e conquistou o acesso ano passado. É a permanência. O campeonato dele é a permanência. O que vier aí seria um lucro. É lucro, é claro. Uma coisa muito importante é destacar o valor que tem o Porto estar de volta à Série A1 do Pernambucano, porque é um clube que aposta prioritariamente no futebol de base. Está sempre revelando atletas. Já revelou muitos grandes atletas no Brasil. Esses atletas talvez não tivessem oportunidades em outros clubes que não têm essa mentalidade. Né? A gente já viu os volantes do Porto jogando muito bem ontem, o Gelati, o outro que agora não me lembro o nome, o goleiro Henrique, que é uma revelação. O Danielzinho está muito bem também na lateral. Pois é. Então a gente, sempre que o Porto entra em campo, tem ali, no mínimo, 6, 7 jogadores sub-23. Agora, Fábio, eu sei que você é um grande peladeiro. O Roberto também gosta de se arriscar na pelada. Fernando também, a gente está esperando o desafio dela na pelada das amigas, que a gente mostrou recentemente. Eu quero saber o seguinte, vocês perderiam esse gol aqui? Mostra aí, produção. Jogada pela esquerda, a bola vai sobrar para o Regis. E olha o que o Regis Tossati fez. Fábio Mendes, começando por você. Você perderia esse gol, Fábio? Perderia não. Eu bateria de canhota, né? Porque eu sou esquerdo, estava dentro. Se eu perdesse, Marcel Júnior faria o que comigo? Te matar. Roberto Fernandes, o que aconteceu tecnicamente nesse lance? É um erro técnico aí? Vamos pro olhar técnico, até porque eu conheço bem o Regis, foi meu atleta no CRB, um menino de ouro, um atleta exemplar. O Regis é canhoto. E a bola, ela passa do pé esquerdo dele. Aí, filho, o pé direito é mais complicado. Mas é óbvio, claro. Mas era uma jogada, foi uma bola rápida, o marcador estava próximo dele. Né? E se você observa, já essa questão do próprio gesto com a direita, ele tenta o meio do gol. Se ele é um cara destro ali, no calcanhar, só encostava. Não foi no calcanhar aí, ó? Você dá pra ver o calcanhar direito. Bate errado aí. E isso é o que você pode, às vezes, acontecer, né, no inacreditável futebol clube, quando você joga de pé trocado. Um canhoto pela direita, é uma das consequências. Esquerda. Tem um lado positivo, mas é um dos ônus aí, né? Dá pra fazer. Foi seu atleta, né? Foi meu atleta. Manda um recado aqui dessa câmera aqui, Roberto. O Regis, ele, salvo engano, ele foi da base da Chapecoense e estava emprestado comigo no CRB. Como eu falei, tecnicamente é um jogador de muita qualidade. Se machucou e está entrando agora. Isso. Também, né? É um atleta jovem, né? Então, Regis, por estar ali de pé trocado, vamos dar um desconto aí, mas você tem qualidade para ter feito. Ok, Fernando, você fazia esse gol? Eu fazia sentada do jeito que eu tô, com a ponta do dedo, não é nem com a ponta do pé, né? Com a ponta do dedo. Fernando é fácil daqui. Fernando tá ontem roteando, né, Fernando? Agora, ó, como peladeiros, eles já falaram aqui, os jogadores de futebol, o técnico teve uma visão, claro, mais técnica, não falou dele como peladeiro, que eu já sei que ele joga bola bem que só, futevôlei também, ele joga bem que só. Agora, e se vocês fossem árbitros, vocês expulsariam o Júlio por esse lance? Cadê? Vocês acham que foi uma expulsão justa? Chega a ver a agressão para vocês? Diego, eu acho que foi um certo exagero. Foi uma situação ali de troca de... Olha lá, o movimento que ele vai fazer, ó. De empurrão. Tem uma quase cabeçada, né? Sim. Mas eu acho um exagero, até porque os jogadores do Porto não foram advertidos. Né? Então o critério não foi o correto utilizado. Vocês acham que já tem aí uma bagagem do Júlio, já estão marcando em excesso pelos outros momentos do Júlio? Já se sabe que ele cai na pilha e os zagueiros provocam, né? Não, mas eu digo da arbitragem. Talvez. Roberto, você trabalhou com o Júlio, Roberto? Então, o Júlio ele foi inserido no profissional pouco antes de eu deixar o Náutico. Um atleta de muito potencial, artilheiro nas divisões de base, mas que já se sabe um pouco desse temperamento dele. E eu acho, tá, que a expulsão dele já carregou um pouquinho desse temperamento, porque ele não dá a cabeçada, ele faz a menção, mas ele não dá a cabeçada. Você acha que é mais pelo histórico? Né? Seria mais pelo histórico? Eu acho que foi mais pelo histórico, sabe? O lance, talvez o ângulo que o árbitro viu no momento que ele fez a menção, pode ter interferido nisso aí, né? Mas se o Júlio é um cara de um temperamento um pouquinho diferente, eu acho que não teria... eu acho que teve um pouco de exagero, sim. Um pouquinho de...
Acho que o cartão amarelo ali... Para mim, era amarelo para os dois. Para o zagueiro e para ele, para parar o estranhamento ali, acabou. Eu concordo com o Fábio, amarelo para os dois, porque aí parava, né, o início de confusão. Mas como o Roberto também falou, talvez o ângulo que o árbitro viu não tenha sido esse que a gente está vendo, que não houve realmente, que o Júlio não chegou a dar a cabeçada. Mas talvez o ângulo do árbitro tenha sido outro e o árbitro aplicou porque, né, estava ali. Não, se encostou a cabeça no outro, deixou de ser uma menção e é uma cabeçada. Aí a gente julga muito, mas a gente também não está ali do lado da arbitragem. Eu não sei o que foi que o árbitro viu. E também tem todo o histórico do Júlio, né? O Júlio é muito explosivo, tem essa sei lá, facilidade, né, de arrumar confusão. E aí o árbitro, acho que ele disse assim, peraí, o jogo está terminando, mas não vou deixar que termine de forma trágica, não, vou logo expulsar. Mas se realmente foi pelo que a gente está vendo aqui na TV, não merecia. Aí não merecia. O Júlio, apesar de ser garoto, né, o Júlio, ele traz com ele um pouco da personalidade do 9 à moda antiga, assim, né? Daqueles novos como teve Serginho Chulapa, Aloysio, provocador, enfim, né, que resolve. Ele não leva desaforo para casa. Inclusive, o ano passado, né, quando ele foi inserido no grupo de profissionais, zagueiro, volante, com muito mais bagagem, nego já veterano, ele não come partido de ninguém, cara. Ele tem uma personalidade forte, né? E é um cara que tem um histórico por isso. O Júlio é um cara, é preciso uma história de superação, julgar, é muito fácil. Entender a história dele, o Júlio tem uma história pessoal, né, de muita complicação. Para ele chegar, né, a estar usando a camisa 9 do Náutico e fazendo gol e buscando o espaço dele, ele enfrentou muita coisa. Então, às vezes, aí chega agora um centroavante que já tem um nome, Jael, né, que é o Jael. Então, às vezes, pode abalar um pouco a cabeça, mas Dado e o Pedro, que é o auxiliar do Dado, e todo mundo ali que compõe o Náutico tem competência para conversar com o Júlio. Já é uma boa contratação, Fábio, na sua visão? Quando a gente fala em boa ou má contratação, a gente tem que analisar o contexto e as possibilidades de quem contrata. Né? É claro que é uma contratação de alto risco. Um jogador que não joga desde 2021. Né? E aí vai precisar de um tempo, a gente não sabe se ele vai reencontrar as condições do melhor momento de carreira dele. Mas para o contexto acaba sendo positivo. Numa série C, um jogador, um atacante de área, uma referência, um cara forte, que na disputa com os zagueiros ali, numa competição que, quando o Náutico estiver na Série C, é um jogo por semana, dá tempo de recuperação. Sim. Então, passa a ser uma aposta válida. Correr risco para um time com orçamento limitado de Série C é inevitável. Né? Não tem aquela contratação excelente. Não tem um poder, não tem uma garantia de pronta para jogar num preço baixo. Não tem. Então, eu acho que é uma aposta válida, principalmente se você analisar algumas equipes da Série C. Você vai enfrentar equipes em campo aonde um centroavante, na característica do Jael, pode ser positivo. Agora, a questão desse tempo que ele está em inatividade, voltando de lesão, isso aí tudo tem que ser avaliado e eu acredito que foi. E eu acho que é uma aposta válida. Principalmente, como você falou, por estar numa Série C. Pelo contexto, né? E jogos com um tempo maior de recuperação. Chega numa Série C, Roberto. Os zagueiros adversários ou o time adversário tem um Jael pela frente. Não é só um cara que vai marcar, né? Já tem essa preocupação de, peraí, opa, um mais um, peraí, a sobra, atenção, cuidado. Já começa a mexer um pouco com a cabeça dos adversários. É assim que funciona nos bastidores? Sem dúvida, exatamente. O jogador de futebol, quando sai da área externa e fica ali só dentro do campo, os caras sabem quem tem história e quem não tem. Quem pode resolver. Quem pode, numa bola, decidir, e isso pesa com certeza. Eu acho que é uma aposta que vale a pena. Agora, pelo amor de Deus, né? É o que eu vivo falando. Ansiedade só atrapalha. Calma. Se o Jael faz 2, 3, 4 jogos e não corresponde, paciência, o cara está mais de um ano. Sim. Então precisa de um tempo. Pode ser que ele estreie com um gol, acabou. Estrela. Já virou tudo. Mas se não for dessa forma, paciência, calma, tolerância,
porque tudo tem o seu próprio tempo de maturação. Pela sua experiência, você falou muito bem da ansiedade, e é justamente isso que o Dado Cavalcante estava falando ontem, sobre essa pressão, essa ansiedade em querer fazer logo um gol, já que estava jogando nos aflitos. Aí o Dado pediu e entendeu que o time precisa de mais tranquilidade na hora das finalizações. Eu acabei não falando, né, nas vésperas do jogo, não acabei dando entrevistas coletivas, e talvez para alguns seja surpresa a condição visualizada do sistema defensivo do Porto, mas eu já esperava essa dificuldade. Foi algo que foi abordado durante a semana de trabalho, porque eu já tinha visto o Porto jogar por 2 oportunidades antes de enfrentar o Porto, né? Depois que, quando culminou na tabela de enfrentar o Porto, nós pesquisamos um pouco mais a fundo, né, os mecanismos de defesa do Porto. Eu comentei no programa que eu participei na semana que nós íamos enfrentar, de fato, a melhor defesa do campeonato, não em números, mas em aspecto coletivo. Eu não estou citando aqui a qualidade técnica dos atletas, não vamos fazer comparação aqui em relação a isso, mas o sistema defensivo coletivamente do Porto, para mim, é o melhor do campeonato. A forma que eles marcam no padrão de 5-4-1, com movimentações de balanço lateral, com os 3 zagueiros muito presos ali dentro, muito fixos no interior, é difícil mexer com a defesa adversária. É difícil balançar o adversário para os lados, que é uma das nossas vantagens quando a gente enfrenta outros adversários aqui em casa. Às vezes até os adversários baixam tanto que acabam fazendo linha de 6. Mas é diferente de ter uma linha bem montada de 5 defensores, pois esses jogadores são especialistas em defesa. Então, eu já sabia que nós íamos enfrentar muitas dificuldades. A minha perspectiva é que a gente pudesse levar 3 vantagens em cima disso, que seriam as tabelas laterais, que não aconteceu. Nós não conseguimos colocar uma superioridade numérica do lado para executar as tabelas laterais. A segunda condição era nas bolas longas, nas costas da linha defensiva. Eu acho que algumas dessas nos trouxe algumas vantagens. Temos uma boa bola no Regis, tivemos uma boa bola no Caion no segundo tempo. Compôs algumas boas bolas. Acho que em algum momento a gente conseguiu levar vantagem. E na utilização de uma circulação mais rápida, que talvez deixamos um pouco a desejar. Então, se a gente fizesse bem essas 3 condições, iriam abrir os espaços, mas a gente sabe que a dificuldade de ter uma equipe muito próxima, muito compacta, e que por vezes também saía no contra-ataque, ia minando um pouco mais da nossa confiança, foi minando nossa confiança, e a gente perdeu um pouquinho de poderio ofensivo, como você citou, na falta de tranquilidade de colocar a bola para dentro. Talvez se a gente tivesse feito um gol no primeiro tempo, talvez se a gente tivesse feito um gol no começo do segundo tempo, tivemos 2 boas chances, uma com o Gabriel Santiago, uma com o Regis. Se uma dessas bolas entra, talvez o jogo seria completamente diferente. Mas eu repito, não é demérito nenhum para mim aqui fazer elogios ao nosso adversário, fazer elogios ao trabalho que o Alexandre e o Oscar vem fazendo nesse Porto. A forma que o Porto se defende é muito interessante mesmo. Nos dificultou demais e nos impossibilitou de conseguir um resultado que nós esperávamos aqui dentro. Às vezes a gente analisa muita tática, muita parte técnica, mas, Roberto, queria essa curiosidade de quem está lá dentro de campo, quem vive esse ambiente. Quando o time é muito bem treinado, esse sistema defensivo, acaba irritando mesmo, tanto os jogadores quanto o técnico, acaba meio que perdendo a paciência, porque se tenta e não consegue. Emocionalmente desestabiliza um pouco os jogadores e até a comissão técnica. Vocês ficam estudando as estratégias, né? Não só antes do jogo, mas dentro do jogo tem vários mini-jogos, digamos assim, vários jogos acontecendo ao mesmo tempo. Sem dúvida, como eu falei no início, e o Dado repetiu aí, jogos como esse é muito importante você fazer o gol no início, porque você quebra a estratégia do adversário. Força ele a sair pro Exatamente. jogo. Mas uma outra coisa também importante é você ter alternativas, né, trabalhar alternativas para enfrentar esse tipo de situação. Né? Então, por exemplo, em nenhum momento no jogo o Náutico tentou 2 homens de mais referência em cima dos 3 zagueiros. Para anular a sobra deles? Para anular a sobra deles. Né? Então, mas isso aí é só quem vive a questão do dia a dia. Eu sempre falo, quando você vai enfrentar, né, uma equipe que trabalha, né, no 5-4-1,
é muito importante você criar uma variação de você jogar também no 4-1-3-2. Porque você acaba gerando superioridade numérica por dentro, certo? E você passa a ter 2 homens à frente, aonde os 3 zagueiros deixam de ter 2 em zona de conforto e passa a ter só um. E aí você tem que ter, não tem como fugir disso, o peso da camisa tem que ter uma qualidade para fazer essa diferença. Como fazer essa transição ofensiva? Qual a característica deve ser essa transição ofensiva para justamente quebrar essa superioridade numérica? Na verdade, né, numa equipe que joga postada mais atrás, não é nem tanto a transição ofensiva. É você ter um jogo mais apoiado, com troca de corredores, né, a bola com troca de corredores, para tentar pegar inferioridade, exatamente, inferioridade numérica do adversário. Mas é muito importante, né, você, no último terço do campo, pôr superioridade por dentro. Porque aí você cria uma... Você vê que o Náutico teve 2, 3 condições de tabela, principalmente no primeiro tempo, tabelas até bonitas, usando a qualidade do Souza, do Vitor Ferraz, tabela com passe de letra, parará. Mas quando chegava no momento final, estava Júlio e 3 zagueiros. Então você precisava criar um desconforto nisso aí. Fez um pouco de falta o Matheus Carvalho também, que já estava ambientado, que é um cara que chega... Saiu no vestiário, né? Acabou sentindo uma contusão. Com certeza. No jogo, você não vai contar com uma substituição, porque ele não entrou. Sim. Mas na cabeça do treinador, na estratégia e no elenco, você quebrou tudo. Muda em cima da hora, né? Você quebrou tudo. Você perder uma peça no aquecimento. Como é massa a gente ouvir parte tática, né? De quem vive, de quem sente essa realidade. Talvez até o Matheus fizesse isso. Sim. Né? Porque o Matheus, ele encosta muito no primeiro atacante e por vezes ele faz a função de segundo atacante por dentro. Né? É uma característica diferente do Regis. E a função zagueiro aí na caça mais dele, no corredor. Como é massa ouvir quem entende na prática, quem está lá sentindo, quem sabe também do ambiente, isso é muito bacana. Daqui a pouco tem perguntas para o Roberto Fernandes, participação do torcedor também. E agora a gente vai conferir uma primeira parte, um bate-papo muito especial com o zagueiro Rafael Thierry, zagueiro e capitão do Sport. Se tiver sem áudio no ar, volta pra gente. Não vai todo um zagueiro. Opa, calma, se tiver sem áudio, a gente ajeita aqui, fica tranquilo. Podemos, voz do além, solta aí, a gente pode voltar a matéria e chamar normalmente? Pode chamar, fica tranquilo, o programa ao vivo é assim mesmo, a gente vai, joga, bate no peito, joga e resolve. A gente vai tentar resolver aqui, agora sim, esse papo muito especial com o zagueiro e capitão do Sport, Rafael Thierry. Estou ao lado do capitão rubro-negro, mais de 150 jogos com a camisa do Sport, um cara que a torcida gosta muito. Rafael Thierry, você passou dessa marca, 150 jogos. Mostra a camisa pra gente, camisa especial. Quando ele completou 150 jogos, o que significa para você essa marca? Significa muito, assim, né? Eu que tive períodos assim difíceis também dentro do clube, né? Conseguir uma marca dessa, como eu falo, representar 150 vezes, né, o clube dentro de campo, isso é uma alegria, assim, uma satisfação muito grande, né, de poder você ver tudo que você construiu aqui durante esse tempo e o que você ainda pode fazer para frente, né, como eu falei, poder devolver todo o carinho e tudo que eu recebi do clube, né, dentro de campo, com jogos e com conquistas, assim, eu acho que para mim representa muito, é uma alegria, uma satisfação muito grande. Qual o teu melhor momento e qual o teu pior momento no esporte? Creio que o melhor momento veio ali de quando eu retomei em 2021, na chegada do Humberto Lousa, né, que eu tive oportunidade com o Florentino e com o ano passado, assim, também, infelizmente, tive a lesão. E eu acho que o meu pior momento foi em 2020, ali, quando eu voltei, né, de 2019, tinha feito a Série B, voltei. Tive momentos difíceis de lesão e perdi espaço também com a chegada do Jair Ventura na época, né? Perdi um pouco de espaço também, Adrielson e Maidana vinham muito bem, se encaixaram muito bem. Sim. E eu acho que naquele momento ali o clube renovou comigo, então acho que isso para mim marca muito. Assim. Deu uma segurança, uma confiança. Porque assim, no momento mais difícil, poderia muito bem o clube chegar e dizer, a gente não vai querer renovar, a gente não quer mais. E naquele momento ali, que eu já me dava como saída do esporte, sim, porque infelizmente não estava conseguindo produzir dentro de campo aquilo que o clube esperava, né? E naquele momento o clube renovar ali para mim foi uma, tipo assim, os caras me deram uma oportunidade, assim, sabe? Isso para mim marca muito, assim, e eu
pude, depois desse tempo, conseguir voltar, conseguir recuperar. Então, acho que depois dessa retomada, assim, eu venho buscando evoluir, buscando melhorar para poder dar resultado pro clube que naquele momento que eu mais precisei foi que me deu a mão ali. Dentro dessa evolução, poucos jogadores no Brasil gostam de estudar tática, gostam de estudar análise de desempenho, gostam de se preparar intelectualmente também, poucos, isso é uma raridade. E você parece que buscou esse caminho. Fala um pouquinho, porque é importante falar para o pessoal, mostrar até para os próprios jogadores o quanto isso te diferencia. Alguns jogadores que jogam na Europa já têm um analista pessoal. Como é que você lidou com isso, com esse estudo? Acho que é muito importante. Isso dentro do clube já vem desde sempre, assim, né? Os caras ali, o Thiaguinho, o João, o Saulo, sim, aqui dentro do clube, são pessoas que a gente passa ali diariamente e vê isso. E eu pude também buscar, assim, fora, né, algo muito individualizado, né, isso tem me ajudado bastante, assim, cara, porque a gente consegue visualizar coisas que a gente, no dia a dia, às vezes passa desapercebido, né? Como é essa rotina de estudo? Só para então, pessoal entender, como é a sua aula? Depois de um jogo, a gente tem os momentos nossos, né, a gente passa lá na sala com o pessoal, conversa, tem o modelo de jogo do professor, aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu consegui visualizar de bom, aquilo que eu não consegui visualizar, aquilo que eu poderia ter feito, entendeu? Em uma jogada que eu errei, ou que um passe que poderia ter sido melhor ainda, entendeu? Então acho que isso é muito importante, assim como também os pré-jogo, né? Quando eles passam o adversário, né? O pessoal passa aí uma gama de opções, assim, da forma que eles atacam, da forma que eles defendem. Você mudou muito quando começou a estudar isso? Eu acho que eu consigo ver uma evolução muito grande depois disso. Eu acho que isso, quando o atleta ele dá esse estágio, assim, pô, caramba, isso faz muita diferença, velho. Porque o futebol hoje, ele é o detalhe do detalhe, assim, é algo que às vezes a gente, pô, é um passo, é um posicionamento corporal, é uma olhada, é uma virada de pescoço, é uma coisa muito... Então acho que isso, sem dúvida nenhuma, tem feito diferença depois desse que eu busquei cada vez mais. Eu sempre fui um cara que quis muito, mas às vezes deixava, passava, esse não jogo tinha eu vou constância. fazer, é isso aí, eu acho que isso faz diferença, sim, acho que é muito legal. Daqui a pouquinho tem a segunda parte da entrevista com o Rafael Thierry. Obrigado ao Rafael Thierry e toda a comunicação do esporte por essa produção, por ceder essa entrevista exclusiva, especial aqui pra gente. Qual a maior qualidade do Rafael Thierry para você, Roberto Fernandes? Cara, ele é um jogador que resume muito isso tudo que falou aí. Diferenciado, é um cara muito inteligente. Para o treinador hoje que eu falo, mas isso já de algum tempo, o futebol é um jogo muito tático. Então, o jogador que tem uma boa leitura de jogo e uma tomada de decisão assertiva, isso aí, cara, ajusta qualquer sistema. Ele disse que melhorou muito quando passou a estudar isso com a analista pessoal. Hoje eu estava vindo para cá, estava ouvindo uma rádio e via as pessoas, né, falando do Ranieri, né, treinador do Santa Cruz. Não, precisa dar um padrão de jogo para Arapa. Isso não é só do treinador, cara. Se você tem uma equipe onde você tem jogadores com leitura de jogo e tomada de decisão assertiva, você ajusta muito mais fácil. E isso é uma característica do Thierry. Além do mais, a estrela, né? Porque no clássico, ano passado, pela Série B, nós estudamos bastante a bola aérea do esporte, né? Treinamos bem aonde a bola era batida, a movimentação do Thierry, e o Sport abre o placar com a bola que entra. Cara, além de tudo, tem estrela. Fernanda, ele e o Sabino tem esse entrosamento, né, que é diferenciado, isso. Gera... na verdade, o Sport, até quando está no mau momento, o sistema defensivo sempre está se destacando, né? E a gente viu isso no ano passado, né? O Sport, disputando a Série B, foi muito bem, né? A zaga do Sport, o sistema defensivo. E não é à toa que o Rafael Thierry completou 150 jogos pelo clube rubro-negro, está aí no Sport desde 2019, ou seja, todo ano está renovando o contrato, porque tem qualidades, e quem entra, independente, sai treinador, entra treinador, a gente não vai, né, ninguém vai tirar uma pessoa que está bem no time. Então, ele tem essas qualidades, e principalmente como o Roberto Fernandes falou, né, tomada de decisão. Ele é muito rápido e assertivo. E isso, para um zagueiro, é muito importante, porque qualquer
falha na zaga, aí já gera a possibilidade de tomar um gol. Então, Thierry tem que ficar no esporte até mais um tempo aí, ajudando o clube rubro-negro na defesa. Ô Fábio, nessa primeira parte do bate-papo, daqui a pouco a gente mostra a segunda parte, ele falou que teve esse momento ruim no esporte, que a torcida pegou muito no pé dele e pedia até para ele sair, quase. Que o esporte acaba não permanecendo com o Thierry. Foi uma fase de contusão e também de reserva ali do Maidana também. Nesses momentos de cobrança e de ansiedade, de pressão, que o clube acaba perdendo importantes jogadores. O esporte já viu outros grandes jogadores deixando o clube por causa dessa cobrança em excesso. É verdade, eu acho que isso se exacerbou demais nos últimos anos, porque a rede social é uma nova fonte de pressão do torcedor. Até maior, às vezes. Maior, exatamente. Isso é uma coisa que, se a gente for parar para falar, não é só no futebol, em tudo, no política, em tudo. No esporte tem inúmeros casos. E às vezes como o Roberto falou, é uma ansiedade muito grande por resultado imediato, às vezes de um jogador que está voltando de um longo tempo parado, às vezes por uma partida. A gente viu ontem a torcida do Náutico caindo em cima do Matheus Cocão, sim, porque ele errou alguns passes, a maioria dos passes verticais, mas é um jovem, é um jogo, né? Então isso acaba tomando uma proporção que prejudica o psicológico do jogador, sim, mesmo e interfere na tomada de decisão de dirigente, que não devia ser assim. Mas é a realidade. E tem um detalhe, viu? A rede social é passional. Porque, como vocês são da imprensa, então não tem muito isso. Mas, assim, a minha rede social, ela oscila entre 3 e 5 mil, eu tenho bem mais do que isso, mas entre 3 e 5 mil seguidores, que vão de acordo com os resultados. Só quer saber do resultado. Eu assumo um determinado time, eu ganho assim, 3, 4, 5 mil seguidores em 2 dias. Guardiola. Pô, eu saio do time, mas pelo menos se mantém no número legal. Aí para isso a imprensa também tem um papel fundamental, porque a imprensa também às vezes tem muita impaciência, não tem critério, se contradiz muitas vezes, então a imprensa também tem que fazer uma crítica. Eu me coloco no meio disso, porque a imprensa muitas vezes quer despejar também sentimentos que não estão de acordo com a leitura do jogo, não estão de acordo com o entendimento de gestão esportiva. A imprensa também precisa se capacitar bastante. E eu vou além agora, vou aproveitar aí que a oportunidade. E muito mais do que a imprensa, dirigente. Sim. Nem se fala. O Zé Ramalho tem uma música que ele diz: na tortura toda carne se trai. Sabe? Então, o dirigente que tem rede social, é muito fácil dele perder convicção. E eu não estou falando de aqui não, falo de forma geral, sabe? Quando o time está ganhando, o cara adora elogio. É o melhor. Mas quando não está ganhando, que vem as críticas, o cara... É uma relação instrumental que acaba sendo, né, Roberto? Exatamente. Roberto, a gente, claro, abre aqui para a participação do torcedor nas redes sociais, Fernanda também está sempre conectada, tem alguns torcedores que fizeram perguntas para você. Então, primeiro, a gente vai ver agora. Vamos lá. Fala, Roberto, me chamo Pedro, sou morador aqui de Sucupira, Jabotão de Guararapes, sou tricolor e minha pergunta é a seguinte. Em 2021, durante sua última passagem pelo Santa Cruz, os motivos pelos quais o clube foi rebaixado são públicos, então o que martela muito mais na minha cabeça é 2018, mata-mata decisivo contra o Operário. Para você, quais foram os principais fatores que contribuíram para que o Santa Cruz não tivesse mantido aquela vantagem construída no Arruda aqui, o golaço do Vitor? Será que foi a preparação, a estratégia ou simplesmente as circunstâncias do jogo atropelaram o time? Um abraço. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Roberto. Pedro, eu acho 3 fatores foram decisivos ali. O primeiro deles, né, o último lance do jogo da primeira partida, que o Santa Cruz vence com o Arruda absolutamente lotado, né, a participação do torcedor, nada daquilo que a gente já não conhece da torcida do Santa Cruz, foi um gol que o Jailson perdeu. Eu acho que se a gente faz o segundo gol ali, vai com a vantagem de 2-0, a história era outra. Segundo fator, nós tivemos uma semana com problemas internos. Não vem o caso aqui, está expondo. E esses problemas tiraram um pouco o foco dos atletas. Terceiro e último, você lembra que o jogo estava 0-0, até a gente perder o melhor defensor naquele jogo, naquele segundo jogo contra o Operário lá em Ponta Grossa, que era o Sandoval, zagueiro. O Sandoval estava fazendo uma partida espetacular e o Santa Cruz estava segurando a classificação no 0-0. E eu não estou falando de 10 minutos do primeiro tempo, não.
não consigo lembrar agora se o Sandoval quebrou o nariz no final do primeiro tempo ou no segundo. Aí o Sandoval sai. Quando o Sandoval sai, que entra o zagueiro reserva, não pela entrada dele, mas pela característica, que era um zagueiro mais técnico do que de força, na primeira bola o Schumacher, eu não me lembro o nome, o centroavante de referência do Operário vai e faz 1-0. Então eu acho que para mim essas três coisas aí foram fundamentais, né, sem querer isentar a responsabilidade minha, porque eu tenho a responsabilidade também, as escolhas foram minhas, né, mas eu acho que esses três fatores, se a gente vai com uma vantagem um pouquinho maior, né, se a semana de trabalho fosse focada só na decisão, e se a gente não perde o Sandoval, né, porque fraturou o nariz num lance, numa fatalidade num lance no segundo tempo, quando o jogo estava 0-0 e 0-0 classificaria o Santa Cruz, eu acho que a gente tinha conquistado aquele acesso. Massa, muito boa essa tabelinha. Obrigado, Pedro, pela participação. Agora eu tenho um recado especial para você. Se liga na novidade que eu trouxe. Quer investir com muito mais rapidez, facilidade e segurança? Então vem conhecer a jogodeouro.bet. Aqui nós temos o melhor dos esportes e do cassino, com saque imediato via Pix, com as melhores cotações do mercado. Tem que respeitar. Acesse agora mesmo jogodeouro.bet e vem ser feliz. Jogodeouro.bet, aqui a sua paixão vale ouro. Vamos conferir um vídeo. Um abraço aí pro Binho, pro Felipe, pro Thales e para toda a família Jogo de Ouro. E fica ligado que daqui a pouquinho o Jogo Certo tá de volta. Essa novidade é para você que ama bolo de rolo. A Fino Nordeste, maior fabricante de bolo de rolo do Nordeste, inaugurou uma unidade em João Pessoa, no Shopping Mag. São mais de 100 diferentes tipos. Tem bolo de rolo de noiva, barra de chocolate com recheio de bolo de rolo e muito mais. Venha se deliciar no novo quiosque da Fino Nordeste no Shopping Mag. Informações, acesse www.finonordeste.com.br. Conheça a Central e Praça da Picanha Buffet, com diversas opções, grande variedade de carnes, espaço amplo e arejado com todo o conforto para você e sua família. Rua Inácio Galvão dos Santos, 290, Encruzilhada, no Recife. Mais informações, 81 3427 2646. Visite o nosso Instagram, @Central da Picanha Recife. Ligações de cobrança, ameaças de busca e apreensão em nome sujo? Não consegue pagar as parcelas do seu veículo, cartões de crédito, empréstimo ou cheque especial? Fica tranquilo! A Invicta Assessoria tem a solução perfeita para você. Reduzimos em até 80% o valor da sua dívida, limpamos o seu nome e aumentamos o seu score. Tá esperando o quê? Ligue agora ou mande um WhatsApp para 81-3201-9176 e fale com um dos nossos consultores. Invicta Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas. Alice é uma moça comedida. Para ela, menos é mais. Mas experimenta dizer para ela que começou o Liquida Tudo Diniz. Com a loja todinha, com preços irresistíveis. Alice? Ninguém resiste. Começou o Liquida Tudo Diniz. A loja toda com descontos imbatíveis. Corre lá antes que a Alice leve tudo. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim, a gente tenta de novo. E de novo. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional, a Bet da Tropa, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. Domingo, churrasco, verão, tem que ter o quê? Linguiça Mauricéia. Assada na brasa, no forno, é só escolher. Linguiça Mauricéia.
deliciosa como tem que ser, irresistível pra mim, pra você. Diz pra manhã que pode trazer, todo mundo vai querer. Linguiça Mauricéia é gostosa demais. Linguiça Mauricéia, eita manhã, pense na linguiça gostosa. Linguiças Mauricéia, mista, frango e petisco. Passando aqui para lhe convidar a acompanhar de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde, aqui na Nova Nordeste, a nossa Tarde Legal. Aqui você curte as melhores e maiores atrações da nossa cena musical. Também recorda com o Túnel do Tempo. E tem sempre para você curtir um clipe legal. É de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde. Se ligue nessa nossa tarde. Apoio Produtos de Limpeza Igual. TV Nova. Estamos de volta, jogo certo, meu amor. Daqui a pouco a gente mostra um novo atacante do Santa Cruz. A torcida cobrou, o técnico cobrou, o Santa anunciou um novo atacante experiente para reforçar o time. Daqui a pouquinho a gente vai comentar, vai mostrar quem é esse novo atacante do Santa Cruz. Daqui a pouquinho também a segunda parte da entrevista com o zagueiro e capitão rubro-negro Rafael Thierry. Só que antes eu queria mostrar uma corrida diferente que aconteceu nesse final de semana. Mostra aí as imagens, produção, que é a corrida de caicos. Lá na praia de Carne de Vaca, no litoral norte do nosso estado. Bem diferente, agitado, organizado, animado. Corrida de caicos na praia de Carne de Vaca, litoral norte do nosso estado. Parabenizar aí toda a organização. A galera curtiu bastante. Todo mundo acompanhou live, ligada no Facebook, transmissão, com direito à transmissão e tudo mais. Um abraço pessoal do Carne de Vaca que mandou pra gente essa corrida de caicos. Parabéns a todos. Agora, Fernanda, o torcedor quer participar, quer mandar foto, quer mandar mensagem. Como é que está a movimentação aí no nosso WhatsApp? Olha, Diego, assim que o programa começou, já tinha um monte de pergunta aqui. E pode participar, torcedor, pode mandar sua mensagem, sua pergunta para o 996479357. Lembrando de colocar o DDD 81 na frente se você não estiver aqui no Recife, tá? E participar também pelo nosso chat do YouTube. E tem muita mensagem aqui para o Roberto Fernandes, viu? A tropa adora o Roberto. Olha, o pessoal do Jardim Paulista Baixo, de Paulista em Peso, que fica assistindo a gente. Um abraço, um beijo grande para todo mundo. Aí tem uma... Eu vou ler umas duas perguntas, aí Roberto responde. Me ajuda nesse tempo, Roberto. Me ajuda nesse tempo. Lucas, Roberto Fernandes, você já teve alguma proposta do esporte? Javan Lucas é de Paulista. E tem outra mensagem aqui, deixa eu ver. Flávio de Caruaru, dizendo que sempre admirou o trabalho do Roberto. E o Cosme do Janga aqui também dizendo que parabenizando. Tem outra mensagem aqui para o Roberto, eu vou achar que achei. Pronto, é o Diego do Vasco da Gama. Aí ele está pedindo para que o Roberto tenha muita sorte na carreira, desejando sorte na carreira. Obrigado. E deixa eu ver, Cleiton de Caetés, um abraço para o melhor programa esportivo de Pernambuco. Só achei uma pergunta, daqui a pouco eu leio a outra do Roberto, mas já teve alguma proposta, Roberto, do esporte? Rapidinho, Fernanda, desculpa, Roberto. Obrigado, Cleiton, Cosme, Flávio e Djavan. Foi o Djavan que fez a pergunta se já recebeu a proposta do esporte. Paulista. Então, no pique do programa, já em 2009, só que na época eu estava no Figueirense, eu tinha uma multa relativamente alta, estava num momento muito bom da minha carreira, e aí acabou não encaixando, o esporte trouxe na ocasião o Péricles Chamusca. Essa tua ligação que você comentava antes com o Náutico te atrapalhou em algum momento ou você não se até hoje? Não, em relação a isso, sim, porque eu acho que a rivalidade, né? Veja, eu falei isso numa outra oportunidade, vou repetir aqui. O esporte é disparado o maior campeão, né, pernambucano, campeão estadual. E tem vantagens, né? Por exemplo, nos confrontos contra Náutico, né, clube que eu mais dirigi aqui em Pernambuco. Só que quando eu estou dirigindo, muda. Eu tenho vantagem contra o esporte dirigindo o Náutico e tenho vantagem contra o esporte dirigindo outras equipes, Brasil afora. Então isso, sabe, isso vira uma rivalidade, né? E as pessoas confundem as coisas, né? Esquece que existe um profissional e fica só no lado emocional. Então isso acabou te atrapalhando, mas vida que segue. Foi uma boa pergunta, né, do Djavan, Fernanda? Inclusive, eu tinha outro, o Flávio de Caruaru, um abraço pro pessoal de Caruaru aqui ligado no programa, perguntando se ele treinaria o esporte, já está respondido aí, né? Ele falou que teve a proposta do esporte e treinaria, né, Roberto? Claro que treinaria. E tem uma mensagem aqui, eu já tô convocando ele pro esporte. E tem outra mensagem aqui. Mas rapaz, você quer derrubar o Edson Moreira já. Tá vendo, Anderson?
Ó, o coração aqui pro Anderson, viu? E aqui o Charles está perguntando se o Roberto treinaria algum outro time sem ser o Trio de Ferro, né? Náutico, Sport ou Santa. Treinaria algum outro time aqui de Pernambuco? Depende. Tudo é questão do momento, né? De projeto também. De projeto. Então, assim, não vamos dizer que não, mas a gente tinha que ver muito o momento, né, e o que é que aquela equipe se propunha a fazer, em que ia brigar, sim, por que ia brigar, né? Eu estou numa fase de carreira que não preciso mais encher currículo, entendeu? O que eu preciso é dar sequência, como, por exemplo, o atual campeão pernambucano sou eu. Isso. Né? Então eu não posso, por exemplo, entrar no campeonato estadual para brigar por qualquer outra coisa que não seja pelo título. Né? Então tem que estar muito focado nisso. Roberto, aproveitando, entrando numa pergunta já, você assumiu ultimamente alguns trabalhos em meio de temporada. Isso atrapalha, é mais difícil, mais desafiador do que você começar a fazer uma pré-temporada, ajudar na montagem do elenco? Cara, é muito ruim. Você vai pela questão da oportunidade. Eu vou te dar um exemplo. CSA. O CSA, ao longo da temporada passada, fora a guerra política terrível que culminou na renúncia do presidente, mas era uma guerra política declarada, né? Então, quem acha que isso não influencia no campo, influencia. Mas vamos lá. Eu fui o 4º treinador na temporada de um time que teve 3 executivos na temporada. Meu Deus. Quem montou o time, quem teve a maior participação de tudo, que foi o Mozart, está disputando o Paulistão pelo Guarani. O povo está lembrado de mim, que terminou o campeonato. De 9 vitórias que o CSA teve, 3 foram minhas, 3 foram com o auxiliar da casa, que assumi interinamente entre um treinador e outro, e o Mozart e o Alberto Valentim, os 2 somados, tiveram 3 vitórias. E a marca vai para quem encerrou. Então, como é que é muito, isso? Né? Não atrapalha não, isso prejudica. Ferra de vez. Marca, né? Sabe? Carimba, né, Roberto? E assim, é uma coisa que eu estou avaliando muito, sabe? Muito, porque ninguém lembra de quem começou, ninguém lembra de quem montou, não lembra de nada, né? Eu cheguei, não tinha condição de mexer com o elenco, não tinha condição de fazer as mudanças que eram necessárias. Todas as vezes que eu assumi uma equipe nessa condição e que tinha a condição da gente implantar aquilo que a gente acredita e fazer um pouco de mudança dentro do elenco, funcionou. Né? A principal delas foi o Náutico. Né? O Náutico eu assumi na Série A com 12 pontos, em último lugar, 12 pontos, não era conquistado não, era 12 pontos para o primeiro que estava fora. Fizemos as mudanças necessárias, conseguimos, né, unir o elenco em busca do objetivo e tivemos uma arrancada espetacular, né, daquele ano que o Acosta ganhou o prêmio de artilheiro, né, uma equipe maravilhosa, vários jogadores foram para grandes equipes de ponta da Série A, enfim. Então é assim que funciona. Daqui a pouquinho a gente faz mais perguntas para o Roberto Fernandes. Estou adorando esse bate-papo aqui. Fazia tempo também que a gente não se encontrava. É sempre bom ouvir um experiente profissional, apesar de jovem, experiente com muitos títulos, muitas conquistas também. Agora a gente vai conferir, sem parar, a segunda parte da entrevista com Rafael Thierry, capitão rubro-negro. O jogador a entender o modelo de jogo e não só ser um repetidor de ação, porque às vezes o jogador só age quando o técnico comanda, quando o técnico dá um comando, e se tiver alguma alteração tática até do adversário, ele acaba se complicando dentro de campo. Isso facilitou o teu entendimento também eu acho dentro que isso de é campo? muito importante, você começa a ver o jogo de outra forma também, né? Não só aquilo que todo mundo passa e às vezes passa uma coisa, e quando você consegue visualizar, entendeu? Aquilo que, como eu te falei, assim, tinha jogadas que eu dizia, caramba, só tem aquele passe. E aí quando você abre o vídeo e diz assim, não, tem aquele até foi bom, mas aquele outro passe é muito melhor, você vai deixar o cara na condição melhor, você vai achar um lugar que vai ter superioridade já, que os caras vão conseguir montar, então acho que isso é muito, muito importante, assim. Isso tem feito eu evoluir, eu tenho certeza disso. Capitão, muita gente acha que é só para reclamar com o árbitro, só para cobrar dos próprios jogadores.
O que o capitão tem que servir nos bastidores? Tem que servir de exemplo? O que o capitão faz nos bastidores para o pessoal entender? Na minha opinião, assim, cara, eu sempre falo que isso veio a mim, assim, de uma forma muito natural, sabe? Eu acho que isso é o capitão, sabe? Você adquirir essa liderança, não impor, é isso? É isso, cara. Você, pelo exemplo, é pela sua chegada, é pela forma que você trabalha, pela forma que você conduz o seu trabalho dentro do vestiário, entendeu? Eu acho que isso, quando eu tinha outros capitães, eu sempre visualizava muito isso, sabe? O exemplo. É isso. Então acho que isso pra mim é o que conta, não é o cara que grita mais, não é o cara que vai xingar mais, não é o cara que vai puxar a orelha de um cara, de um menino da base que tá subindo, que tem que gritar com ele. Eu acho que isso não. Eu acho que eles têm que olhar pra gente e dizer assim, caramba, ele tá fazendo, olha, ele vem, pô, ele faz. E eu também não faço nisso, sabe? Eu faço porque é habitual mesmo. Chegar cedo, fazer meus trabalhos, vir pro campo, dar o meu melhor nos treinamentos. Eu acho que isso condiz muito assim com a conduta de um capitão, entendeu? E poder ajudar todos de alguma forma, fora do campo também. Às vezes chegam os meninos novos, a gente pode dar um auxílio por estar mais tempo aqui. Eu acho que isso também faz muita diferença. E junto com a comissão técnica, junto com a direção, acho que ser esse elo também entre todos assim, é muito legal para ter uma harmonização, para ter um ambiente legal. Mas tem vários ali dentro, cara, que faz essa função também junto. A gente pode citar aqui Wagner Love, Fabinho, Ronaldo, Sabino. São caras que, pô, no dia a dia ali ajudam também muito. Lideram. Acho que isso, claro, acho que isso, o capitão ele representa pela faixa, por estar ali, mas eu acho que liderança tem bastante, muitas lideranças positivas dentro do clube, assim, sabe, dentro do grupo. Isso é muito importante, assim, para o crescimento, para todos, para os meninos que estão vindo da base agora. Acho que isso é muito legal. Qual a meta, não sonho, qual a meta do capitão rubro-negro para essa temporada? Conquistar, cara. Eu acho que isso, eu tive um título pernambucano, assim, em 2019, um acesso. Mas eu acho que isso, assim, para o atleta, né, para o jogador de futebol, ele tem que conquistar, cara. Eu acho que ano passado passou ali na nossa mão a Copa do Nordeste, o próprio acesso também, mas eu acho que esse ano a gente tem o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste, o Brasileirão da Série B, né, a Copa do Brasil também. Então eu acho que isso, a gente se unir cada vez mais, estar cada vez mais forte junto com o nosso torcedor, para que a gente possa dar essa conquista para o torcedor, sabe? Porque eu sei em 2019 que foi aqui um Campeonato Pernambucano e vale muito, é muito legal, um acesso também para o clube, entendeu? Então é buscar isso, cara. A meta é essa, sim, sabe? Buscar conquistar com o clube, para poder retribuir também tudo que o clube faz por nós. Beleza. Muito obrigado, Thierry. Obrigado pela entrevista. Que Deus te abençoe. Muito sucesso. Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado, Rafael Thierry e toda a equipe de comunicação do esporte. Aqui a bola não para, é hora de falar do Santa Cruz, que finalmente anunciou um reforço para o ataque depois de tanta cobrança da torcida, tanta cobrança até do técnico. Raniel Ribeiro também pediu os extremos, né, os atacantes pelo lado. Novo reforço é o Maranhão, 32 anos, já passou pela Chapecoense, Operário, Goiás, Fluminense, Ponte Preta, Bahia e Atlético Paranaense. E a gente foi achar na internet um golaço do Maranhão. Dá só uma olhada, quando ele jogava no Goiás contra o Grêmio. Olha o golaço do Maranhão. Você conhece, Roberto? Já jogou contra, já enfrentou? O Santa precisa de um atacante pela lateral, pelos lados, na sua opinião? Eu acho que o Santa Cruz precisa, tanto o Náutico, né, e o Santa Cruz precisam se reforçar pela responsabilidade que tem, né, em relação a resultados ao longo da temporada. O Maranhão eu enfrentei muito pouco ele, não tive a oportunidade de trabalhar com ele, então não tem como avaliar. Fernanda, a torcida está pegando no pé, né, do ataque do Santa. Criação e também do ataque. Do ataque do Santa e do Maranhão também, viu? Porque se não pegou ainda... Dos últimos 71 jogos do jogador, ele não marcou nenhum gol. É um atleta que a gente precisa, né? O Santa está precisando realmente de um ataque ali, de um atacante pelas beiradas, mas são 71 jogos sem marcar nenhum gol. O Santa precisa reforçar o ataque. A gente sabe, né, porque acontece, a situação financeira do clube tricolor, tudo, mas não sei. Vamos esperar ele jogar, né? Agora eu quero a opinião com vocês do anúncio, bem rápido, por favor, do anúncio ontem feito pela Federação Pernambucana de Futebol, do Governo do Estado, torcida em Pernambuco, clássicos em Pernambuco, torcida única. Na Copa do Nordeste, torcida apenas mandante. Qual a opinião de vocês? Vocês são a favor ou contra? Foi ontem essa reunião? Foi ontem esse anúncio?
bem rapidinho, por favor, para a gente poder falar com o nosso torcedor. Sou terminantemente contra. Primeiro, é uma declaração dada pelas forças de segurança do Estado, que são incapazes de garantir a integridade física dos torcedores no trajeto até o estádio. Segundo, que a gente sabe, há 15, 20 anos as brigas não são no perímetro do estádio, são em terminais de integração, metrô, na Encruzilhada, na Boa Vista, e vão continuar acontecendo, né? São marcadas pela internet, inclusive. Sim. Então, para mim é jogar para a torcida, não tirando a torcida. Tirando a torcida. Roberto, sua opinião sobre isso? Um carimbo de incompetência do poder público. Fernanda? Vou carimbar também, viu, Roberto? Incompetência. A situação do futebol, de briga de torcida organizada, não muda. Desde que a gente existe, que a gente trabalha com futebol, a gente sabe que há essas confusões. Ou se trabalha para ajeitar, organizar. Agora, eu acho que tirar a torcida do espetáculo do futebol, proibir a torcida de assistir a um jogo, isso não é a melhor forma de resolver, não. Vamos ver se daqui a alguns dias aí a Raquel Lira, que é a nossa governadora, conversa, né, com as forças públicas e muda isso, porque realmente vai ser muito ruim para o futebol pernambucano. Produção, dá tempo de soltar mais uma pergunta para o Roberto Fernandes? Voz do além, sim ou não? Não, eu vou mandar uma pergunta aqui em off para o Roberto, vou soltar, vou mandar para a assessoria dele, mandar no WhatsApp dele também, para responder o torcedor, agradecer sempre a todos os torcedores que estão participando. Roberto Fernandes, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, um programa bom, é assim, passou num minuto e já está deixando saudade, estamos aí à disposição. Logo, logo a gente convida de novo, porque tudo que é bom merece replay, não é isso, Fábio Mendes? Exatamente, estamos aqui à disposição, foi um prazer participar. Muito obrigado, Fernanda, obrigado, até amanhã com muito mais novidades. Amanhã a gente volta com muito mais notícias sobre o futebol pernambucano, então um abraço e um beijo bem grande aí no torcedor e na torcedora. Um cheiro para vocês, jogo certo, meu amor, amanhã tá de volta, 1 da tarde na TV Nova. Jogo certo. Apoio betnacional.com, a bet dos brasileiros. E Mauricéia, muito mais frango. TV Nova. Tarde Legal com Marcos Silva. Apoio Produtos de Limpeza Igual. Produtos de primeira qualidade.